Tópicos especiais para o professor. Parte 2. O papel do professor nos ecossistemas de inovação. Olá! No capítulo 9, Tópicos especiais para o professor, discutimos um interessante fenômeno dos ecossistemas de inovação, da perspectiva da atuação do professor. Eu quero pontuar aqui algumas considerações importantes sobre a interação academia e indústria e o panorama de inovação aberta. Diferentemente da invenção, que possui um caráter técnico, a inovação engloba aspectos técnicos, econômicos e empresariais, desafiando filósofos, historiadores, sociólogos e economistas ao entendimento das relações que unem a produção do conhecimento técnico-científico ao sistema produtivo. Os avanços na compreensão do significado da inovação se deram na medida em que vários estudos empíricos foram conduzidos nos países desenvolvidos lá no final dos anos 1960, por economistas de tradição schumpeteriana, distanciando-se das visões simplistas da tecnologia como artefato e da inovação como um processo meramente linear. A literatura dos sistemas de inovação surgiu nos anos 80 a partir do conceito de Sistema Nacional de Inovação, como um conjunto de atores, redes e instituições e as suas interações, que contribui para o desenvolvimento da capacidade de inovação e aprendizagem de um país e também o afeta. A visão restrita do Sistema Nacional de Inovação se aproxima do conceito de sistema de ciência e tecnologia, ao considerar apenas instituições que afetam diretamente as capacitações e estratégias inovativas das empresas. Os investimentos em P&D, pesquisa e desenvolvimento, que são empreendidos por empresas de base nacional, são críticos e direcionados por políticas governamentais, tendo a estrutura educacional, técnico-científica, um papel realmente destacado. Essa inclui universidades, institutos e laboratórios públicos de pesquisa, sobretudo nos campos da ciência e de engenharia. Outro destaque é a cooperação entre universidades e empresas para a criação de comunidades tecnológicas. O complexo entrelaçamento entre ciência e tecnologia é uma característica-chave dos SNI, dos Sistemas Nacional de Inovação, mas a maior parte dos esforços de inovação é feita nas empresas, ao combinarem fontes internas e externas de informação, o que requer uma capacidade de absorção. As áreas de pesquisa e desenvolvimento constituem a porta de entrada dos processos de aprendizagem tecnológica e de inovação. As empresas precisam ainda construir e acumular capacitação tecnológica, identificar suas capacitações dinâmicas, ou seja, aquelas que alavancam as inovações. Assim, a capacidade estrutural de absorção dos países depende fundamentalmente das empresas, das universidades, dos institutos e laboratórios públicos de pesquisa. No caso dos países em desenvolvimento, trata-se de uma condição essencial aos processos de catching up, ou encurtamento das disparidades em relação aos países desenvolvidos. Então veja, o Sistema Nacional de Inovação pode ser entendido como uma rede de instituições públicas e privadas de apoio à inovação, que envolve conhecimentos explícitos e conhecimentos tácitos, relacionamentos formais e informais, além dos sistemas de incentivos e apropriação, das relações de trabalho e das políticas e instituições governamentais. Dá para enfatizar aqui a dinâmica, a interatividade e a aprendizagem no interior do Sistema Nacional de Inovação. E como o conhecimento tornou-se recurso estratégico, a aprendizagem ganhou total relevância. Os chamados ativos intangíveis, como capital intelectual, também adquirem uma importância crescente. A aprendizagem deve ser entendida como um processo de obtenção de diferentes tipos de conhecimentos, competências e capacitações, não significando o mesmo que mera aquisição de informações. O arcabouço institucional e a estrutura de produção afetam diretamente a relação entre produtores e usuários, que por sua vez influenciam o escopo e a direção das inovações tecnológicas. Como as empresas dependem de fontes externas para a aquisição de informações, conhecimentos e habilidades técnicas, científicas, organizacionais, interagem com governos, universidades, institutos e laboratórios públicos de pesquisa e também com outras empresas e organizações, visando aí poder gerar inovações. Atenção então, quanto mais próximo da academia estiver o setor produtivo, mais aderente às suas necessidades será a qualificação profissional e a cooperação tecnológica. Essas interações precisam ser estimuladas, ainda que não possam ser generalizadas, pois as pesquisas de amplo interesse social e de longo prazo precisam ser mantidas nas universidades, evidentemente. Além disso, as necessidades de aproximação entre academia e indústria são restritas a determinadas disciplinas, tecnologias, setores e empresas. As especificidades disciplinares normalmente recaem no campo da engenharia. Em geral, a pesquisa acadêmica gera invenções ou versões piloto de projetos que a indústria posteriormente irá desenvolver e comercializar, como no caso da construção e teste de novos dispositivos e projetos. Aliás, pesquisa acadêmica aumenta a capacidade da pesquisa industrial em solucionar problemas complexos por meio dos seguintes canais e mecanismos: novos conhecimentos úteis, técnicas e ferramentas de design de engenharia, instrumentação,
treinamento de cientistas e de engenheiros, a contextualização do conhecimento, a inserção em redes profissionais nacionais e internacionais e a criação de empresas, o chamado fenômeno dos spin-offs. Naturalmente, há uma variedade de interações conforme o campo tecnológico considerado. E não dá para deixar de considerar a influência da época de surgimento de novas tecnologias na aproximação entre universidades e empresas. A transferência de conhecimento se dá indiretamente por meio de habilidades, métodos e instrumentos. E o mais importante é a provisão de pessoal treinado em pesquisa com a possibilidade de trabalhar em atividades aplicadas. Como o conhecimento encontra-se incorporado em pessoas, a necessidade de interação pessoal, movimentação e participação dessas pessoas nas redes em nível nacional e internacional torna-se relevante para estimular a difusão do conhecimento. Essa dimensão tácita do conhecimento, que está na cabeça das pessoas, é central nos processos de aprendizagem e essa natureza é localizada, tanto em termos geográficos como linguísticos. Deve-se ainda em consideração a influência do porte, da estrutura e da capacidade de construção de competências e da resolução de problemas das empresas na busca de relacionamentos com as universidades, como o suporte à pesquisa, a pesquisa cooperativa, a transferência de conhecimentos e a transferência de tecnologias. Além da oferta de graduados em quantidade e qualidade suficientes, as universidades contribuem ao exporem as empresas a novas ideias. Veja, a universidade é o locus do conhecimento científico-tecnológico público, provendo a indústria com pessoal técnico e ideias voltadas para a inovação de processos e produtos. Eu acrescento ainda que o porte das empresas, a intensidade de seus gastos em pesquisa e desenvolvimento e a adoção da estratégia de inovação aberta se associam à utilização de universidades como fontes externas, o que torna sua contribuição direta para a indústria altamente concentrada em um pequeno número de setores e de empresas. Faz todo sentido. O uso de uma ampla gama de fontes e atores externos amplia as oportunidades tecnológicas e propicia a aceleração do ritmo de geração das inovações, o que é particularmente relevante em indústrias de alta tecnologia. Veja, os relacionamentos com universidades diferem dos relacionamentos com produtores, com fornecedores e usuários, com clientes, envolvendo, portanto, estilos de gestão distintos. O sistema público de pesquisa desempenha papel relevante no desenvolvimento de novos padrões e na instrumentação científica, bem como no treinamento das habilidades de solução de problemas dos estudantes e egressos. Vamos ainda destacar a contribuição dos laboratórios universitários e governamentais por meio da sua experiência e as características da tecnologia e da configuração setorial, essa última podendo ser observada a partir do porte das empresas, de sua capacitação tecnológica acumulada, de suas características inovativas e de sua propensão a interagir. Por isso, a pesquisa acadêmica, trabalho do professor de nível superior, tem alta importância nos setores fortemente baseados em pesquisa básica e aplicada, como o petrolífero, o farmacêutico, apenas para citar alguns exemplos. Olha a importância dos transbordamentos de conhecimento, os chamados knowledge spillovers, derivados aí da proximidade geográfica entre universidades e empresas. Mas, ainda que essa facilite a troca de informações, conhecimentos e tecnologias entre os pesquisadores envolvidos, os canais informais e as relações de confiança baseadas em interações pessoais ou de mais longa duração favorecem sobremaneira o ajuste de expectativas e motivações e atitudes positivas em relação ao trabalho conjunto, sustentando o estreitamento dos relacionamentos. Por isso que, nesse sentido, ao discutir a relação com a academia, vamos traduzir diretamente em relação com os professores. Quando os conhecimentos são de natureza pouco complexa e mais sujeitos à codificação, a proximidade geográfica é menos relevante do que quando os conhecimentos são mais complexos e de natureza eminentemente tácita. Além disso, existem outras dimensões da proximidade que facilitam esses transbordamentos, como o organizacional, tecnológico, industrial, social, cultural, cognitiva, institucional e comportamental. Vale ressaltar que nem sempre as fronteiras entre os canais formais e informais são claras, e que universidades e empresas são organizações com distintas missões e orientações de trabalho, como reflexo de culturas em que prevalecem diferentes enfoques sobre confidencialidade, direitos de propriedade intelectual e estilos de gestão, que significa, na prática, diferentes motivações para cooperar e atitudes em relação à cooperação. Mais do que o alcance de resultados imediatos, a cooperação tecnológica propicia novas oportunidades de aprendizagem para cada uma das organizações, indústria e escola, trazendo-lhes, assim, benefícios de mais longo prazo. Embora as universidades não contribuam igualmente para o progresso tecnológico dos setores industriais, elas constituem a mais importante fonte de oportunidades tecnológicas. Porém,
Os desafios emergem quando os benefícios acadêmicos de longo prazo precisam se ajustar às necessidades de curto prazo das empresas em projetos comuns. Divergências comuns podem dificultar o bom andamento da cooperação, gerando desvios em relação aos objetivos e resultados acordados e impactos indesejáveis para ambos os lados. Para as universidades, tradicionalmente, os resultados dizem respeito a novos conteúdos, grades curriculares e metodologias de ensino, além de novas agendas de pesquisa. Por sua vez, para as empresas, os resultados envolvem novos processos, produtos e práticas organizacionais. A questão da apropriação dos conhecimentos gerados é sensível e potencial geradora de conflitos. Os impactos, por sua vez, têm natureza menos tangível do que os resultados, significando as novas oportunidades abertas pela cooperação para cada uma das organizações. Os resultados e benefícios ou impactos decorrem da interação de múltiplos fatores. A disponibilidade de diferentes tipos de recursos, além da qualificação e da motivação dos pesquisadores envolvidos, são elementos críticos para o sucesso da cooperação tecnológica, embora esse também dependa de incentivos organizacionais. Isso porque a gestão do processo de cooperação, visando assegurar sua estabilidade e continuidade, torna-se crítica, exigindo simultaneamente múltiplos canais de interação. Trata-se, pois, de reduzir as possibilidades de conflitos e de estimular a aprendizagem comum em cada organização, que nem sempre leva à apropriação e comercialização dos conhecimentos gerados. Em outras palavras, trata-se de minimizar as chances de impactos negativos e de buscar continuamente impactos positivos para ambos os lados, que são muitas vezes sutis e de longo prazo. É isso. A você, bons estudos.